Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Marques e essa é a coluna Dissenso, um espaço de análise da conjuntura aqui no canal da CEPUSP. Um dos temas recorrentes no nosso canal, aqui na coluna Dissenso, é o fato de que o nosso país, o Brasil, possui um histórico autoritário impregnado em diversos elementos da nossa cultura. E, lamentavelmente, esse histórico autoritário aflorou por demais nos últimos anos, fundamentalmente a partir das campanhas políticas e da ascensão à presidência da República de um candidato que deixou de ser candidato e virou presidente da República, o nosso atual presidente Jair Messias Bolsonaro, o qual enaltece todas as vezes que pode o regime autoritário, o qual despreza a democracia, o qual vive a louvar um passado triste, trágico que o nosso país vivenciou. Infelizmente, mais uma vez, desafiando a soberania popular, desafiando a Constituição da República Federativa do Brasil, desafiando o bom senso e a crença estabelecida na sociedade mundial de que a democracia é o melhor caminho para solucionar os conflitos presentes na sociedade, o presidente Jair Bolsonaro e membros próximos a ele, do seu governo, e aqueles que convivem da sua intimidade, nas últimas 2 semanas fizeram questão de reforçar esse discurso de ódio. Precisamos lembrar que na semana passada tivemos a triste lembrança dos 58 anos da tragédia que foi o golpe civil-militar de 1964. Nesse momento, que deveria servir de reflexão para todos os brasileiros a respeito dos equívocos, dos erros que foram cometidos por militares que rasgaram a Constituição da época para agradar aos interesses econômicos de uma pequena elite poderosa do Brasil e também para agradar aos interesses econômicos dos Estados Unidos da América em buscar sugar riquezas brasileiras. Estes generais que abriram mão do seu papel fundamental, que é o de defender os interesses da nação perante ameaças externas, e passaram a ter uma postura submissa perante uma dessas potências externas, nesse momento em que nós todos brasileiros deveríamos estar discutindo a fundo esse tipo de situação. Infelizmente, o que vimos foi que não somente o presidente da República, mas figuras extremamente próximas a ele, resolveram manifestar-se, e manifestar-se de forma vil, manifestar-se de forma a desprezar a democracia a qual nós vivemos. Foi uma semana muito triste e precisamos relembrar isso aqui. Para começo de conversa, vamos lembrar que na semana em que se relembrava esse fato, ali na passagem do dia 31 de março para o dia 1º de abril, o então ministro da Defesa, general Braga Neto, o qual foi obrigado a deixar o Ministério da Defesa porque irá ser candidato a vice-presidente na futura chapa do candidato Jair Bolsonaro, resolveu falar às tropas naquilo que é conhecido nos quartéis como ordem do dia, e fez um discurso que ele é ao mesmo tempo pavoroso e de péssimo humor. Eu vou ler alguns trechos para vocês. Em um determinado momento, o general Braga Neto se refere ao golpe de 1964 como um ato que fortaleceu a democracia. Eu deveria rir aqui, general Braga Neto?
Sabemos que é uma piada, mas não dá para rir porque ela é uma piada de péssimo gosto. Nunca rasgar a democracia, nunca ferir a democracia, nunca evitar a participação popular pode fortalecer a democracia. Golpes de Estado não fortalecem a democracia. General Braga Neto. Mas a situação foi pior nesse discurso. Vejam o que mais estava lá. Foi um marco histórico da evolução da política brasileira. Pois bem, o que o discurso dizia, ou tentou dizer, é que o golpe militar de 64, aquele que cassou os direitos políticos de uma parcela substancial da classe política, aquele que afastou as possibilidades de alternância no poder, aquele que levou à prisão de opositores, aquele que levou à tortura de opositores, aquele que levou à morte de opositores, ao exílio daqueles que pensavam diferente. Que esse golpe, este ato de força, este ato que jogou ao chão a lei brasileira, teria fortalecido a democracia. Parece que não se entende de democracia e política nesse discurso. E para a situação ficar pior, o candidato a futuro vice-presidente da República disse: o golpe militar de 64 combateu os ideais antidemocráticos da intentona comunista. Meu Deus do céu! Mas como os autoritários de plantão adoram inventar um fantasma do comunismo. Vai remontar à intentona comunista de 1935, um ato de meia dúzia de gatos pingados que foi neutralizado imediatamente, que a partir de então passou a servir como uma espécie de espantalho para mobilizar setores da sociedade bastante ignorantes e ouriçados, temerosos de invasões comunistas. Isso não tem o menor cabimento. Foi assim, você estudante que conhece a história, que Getúlio, por exemplo, em 1937, trabalhou em cima do chamado Plano Cohen, aquela invenção feita em seu gabinete para colocar a culpa nos comunistas e, portanto, dar um golpe preventivo. É essa mesma narrativa que hoje, em 2022, o general Braga Neto resolve brindar-nos no seu discurso às tropas. Só isso, só esse desrespeito, só essa devoção à ditadura, que mostra uma situação completamente esquizofrênica no nosso país, porque como aqueles que estão no governo democrático vão ficar enaltecendo a ditadura? A democracia só existe na democracia. E ao invés de brindá-la, ao invés de defendê-la, estão aí a fazer um discurso que enaltece a ditadura. Já seria terrível se tivesse ficado apenas na voz do general Braga Neto. Mas, como de costume, o presidente da República, Jair Bolsonaro, resolveu dar prosseguimento a esse tipo de situação. No dia 31, na posse do novo ministro da Defesa, em cerimônia fechada, exclusiva para militares, a qual, diga-se de passagem, foi inclusive proibida de que houvesse a presença da imprensa, o presidente da República soltou algumas outras pérolas de infeliz tônica. Vou ler para vocês. Que alguns poucos não nos atrapalhem, disse o presidente Bolsonaro. Se não tem ideias, calem a boca. Bota a tua toga e fica aí. Não vem encher o saco. Pessoal, quem na sociedade usa toga, senão os ministros do Supremo Tribunal Federal e demais
tribunais, ou seja, o poder judiciário, o presidente da República, o chefe do poder executivo, mais uma vez, pisoteia a Constituição, fazendo provocações de baixo nível em relação a um outro poder, ao poder judiciário. E por que ele o faz? Porque o presidente, autoritário como é, esse homem que fala o tempo todo que tem como ídolo o torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra, esse homem resolve provocar o judiciário, os ministros do Supremo, mandando calar a boca. Estamos, obviamente, diante de uma tentativa de esmigalhar a democracia. E isso vai piorar, porque nesse mesmo discurso ele ainda soltou esta frase que eu também lerei a vocês. Vivemos um momento onde há decisões e, em última análise, fogem do campo político e vêm para o campo militar. Peraí. O presidente da República, falando para generais, diz que existem decisões que fogem do campo político, ou seja, do campo da democracia, do campo da decisão a respeito dos conflitos mediada pela vontade popular, pela soberania popular, e que migram para o campo militar, para o campo daqueles que são servidores da nação, aos quais a sociedade civil permite que utilizem armas. Para quê? Para defender o país de ameaças externas, mas o presidente está incitando os generais a que passem das suas atribuições constitucionais e façam ataques ao campo político, à democracia. Infelizmente é exatamente isso que a fala do presidente nos trouxe. E para completar esse momento terrível que nós estamos passando, de ameaças de um presidente que percebe pelo andar das pesquisas eleitorais que corre o risco de não se reeleger, vem um dos seus filhos, zero alguma coisa, o deputado Eduardo Bolsonaro, fazer, alguns dias depois, nas suas redes sociais, fazer troça, fazer piada de péssimo gosto com o sofrimento imposto pelo Estado militar durante a ditadura a mulheres que foram torturadas, a mulheres e a homens também. Na figura da jornalista Miriam Leitão, que quando jovem foi aprisionada pelos militares, jovem grávida, e ficou meses aprisionada. E durante esse tempo foi submetida ao horror das torturas, assim como diversas outras moças e como diversos outros moços o foram. A tortura feita pelo Estado, aquele que está para servir a toda a sociedade. Um Estado usurpado, um Estado controlado por militares que rasgaram a Constituição lá em 1964. E, dentre essas torturas, há os registros de que Miriam Leitão foi, em determinado dia, aprisionada em uma sala fria e escura, nua, junto com uma cobra. Imagine o impacto psicológico nesta jovem futura mãe. Você, mulher que escuta o vídeo, você, homem que assiste também, porque não é o fato, a questão de gênero que pode pegar e tornar você menos empático em relação a esse drama. Pois o senhor Eduardo Bolsonaro, gozando do privilégio da democracia, ele vem ironizar a dor desta mulher, que simboliza a dor de todos os brasileiros que foram proibidos de participar da vida pública durante 21 anos pelo absurdo
do golpe militar decretado pelos generais, que ainda hoje insistem nesta ladainha de que o fizeram não para chegar ao poder, não, que o fizeram apenas e tão somente para garantir a democracia. Qual democracia? A dos privilégios deles, não é? Sim. Esse é mais um exemplo de como esse discurso autoritário está presente. E me perdoem a posição enfática na condenação, porque na realidade é tempo de todos nós nos posicionarmos para abominarmos de uma vez por todas toda e qualquer naturalização do autoritarismo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.